Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 25 de março de 2021. Filme Soul faz a Pichar mergulhar mais fundo no recorrente tema da morte. Parte 1. Ao morrer, talvez encontremos nossos antepassados como caveiras numa dimensão cheia de animais alados. A depender dos universos criados pela Pichar em suas últimas animações, pode ser que também voltemos por um dia ao mundo dos vivos a partir de uma mágica antiga realizada por nossos filhos. Esses são alguns dos contornos que o estúdio deu ao tema que se tornou central em seus últimos longas, A Morte. Ela aparece em Viva a Vida é uma Festa, de 2017, Dois Irmãos Uma Jornada Fantástica, de 2020, e Soul, lançado no último Natal na plataforma de streaming Disney. A Pichar já tratava de assuntos mais para adultos desde o início de suas produções, mas de modo tímido, segundo Humberto Neiva, diretor do curso de cinema da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAP. Ela começa com temáticas bem infantis e com situações para criança, diz ele, que considera que as narrativas sempre estiveram inseridas em situações cotidianas e, por isso, exploram emoções universais, como anseios, amor e raiva. Com Viva, ele afirma que o estúdio mergulhou em questões mais profundas e passou a apresentar animações que, de tanto que se aproximam de inquietações adultas, nem se parecem com produções feitas para crianças. No filme, um garoto passa para o mundo de seus antepassados no Dia dos Mortos, tradicionalmente comemorado no México. Ele descobre que, do lado de lá, os que não têm seus retratos dispostos em altares no mundo dos vivos acabam desaparecendo até do mundo dos mortos. Eles começam a tratar da morte no México, com essa caveira que pode ser um homem ou uma mulher. Ela não tem uma questão de gênero, diz. Segundo ele, falar da morte de uma maneira não medrosa é uma das grandes sacadas da companhia para introduzir o tema no universo infantil. Mas é em Soul que o estúdio dá o seu mergulho mais profundo no assunto e entra em questões metafísicas, segundo o especialista. No longa, o músico Joe Gardner, primeiro protagonista negro da Pichar, morre logo antes do show que definiria sua carreira e tenta voltar à vida. Ao fugir do chamado Grande Além, ele acaba caindo no Grande Antes, onde almas ainda por nascer moldam a sua personalidade, acham seu propósito de vida e então ganham seu passe para a Terra. É nesta dimensão, inclusive, que a ideia de que as animações se aproximam cada vez mais do público adulto ganha um contorno mais claro. Ou conhece 22, uma alma que não consegue nem quer achar o seu propósito mesmo depois de ter como mentores figuras como Carl Jung e Madre Teresa, personalidades bem mais presentes na cabeça dos mais crescidos. Apesar de trazer isso de uma forma leve, o filme trata de assuntos mais contundentes da nossa criação, do nosso viver. É uma questão que nós adultos ficamos o tempo todo pensando. Por que eu vim para cá? Qual a minha missão? Afirma Neiva, o professor. Acho que, atualmente, os pais têm certa angústia em oferecer esse cardápio que tange realidades difíceis, afirma Carla Camurati, uma das criadoras do Festival Internacional de Cinema Infantil. Na opinião dela, a Pichar traz, desde o seu surgimento, questões fundamentais da existência humana, sempre pondo o dedo na ferida. Tem filmes que enaltecem só um lado mais bobo, infantiloide, que nada tem a ver com a criança necessariamente, ela diz. Humberto Neiva, da FAP, acredita que mergulhar na morte é um caminho de desenvolvimento da própria companhia, que encontrou uma linguagem madura para tratar desses assuntos difíceis.
Em Soul, costurada a ideia de morte, uma segunda reflexão é posta pelo estúdio do que vale estar vivo. Se primeiro o protagonista acredita que seu propósito em vida é ser um grande músico, o desenrolar da história aponta para experiências humanas consideradas corriqueiras como sua verdadeira missão. Vale a pena morrer por esse negócio de viver? Se pergunta a alma 22 no filme. Sidou, que teve uma vida considerada banal pela personagem, quer tanto voltar para a Terra, deve mesmo valer. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre o temor da morte na pergunta 941. A preocupação com a morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade, mas por essa preocupação, se elas têm o futuro pela frente, é errado que tenham essa preocupação. Mas que queres? Procuram persuadi-las, desde cedo, de que há um inferno e um paraíso, sendo mais certo que elas vão para o inferno, pois lhes ensinam que aquilo que pertence à própria natureza é um pecado mortal para a alma. Assim, quando se tornam grandes, se tiverem um pouco de raciocínio, não podem admitir isso e se tornam ateus ou materialistas. É dessa maneira que são levados a crer que nada existe além da vida presente. Quanto aos que persistiram na crença da infância, temem o fogo eterno que deve queimá-los sem os destruir. A morte não inspira nenhum temor ao justo, porque a fé lhe dá a certeza do futuro, a esperança lhe acena com uma vida melhor e a caridade, cuja lei praticou, lhe dá a segurança de que não encontrará, no mundo em que vai entrar, nenhum ser cujo olhar ele deva temer. Comentário de Allan Kardec. O homem carnal, mais ligado à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra as suas penas e os seus prazeres materiais. Sua felicidade está na satisfação fugidia de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada nelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o amedronta, porque ele duvida do futuro e porque acredita deixar na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. O homem moral, que se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, tem desde este mundo, prazeres desconhecidos do homem material. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. Feliz com o bem que fez, não há para ele decepções e as contrariedades deslizam por sua alma sem lhe deixarem marcas dolorosas. No livro Justiça Divina, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos esclarece sobre o lugar depois da morte. Muitas vezes perguntas, na terra, para onde seguirás, quando a morte venha a surgir? Anseias, de certo, a ilha do repouso ou o lar da união com aqueles que mais amas? Sonhas o acesso à felicidade, à maneira da criança que suspira pelo colo materno? Isso, porém, é fácil de conhecer. Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução, sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações, nos compromissos no plano familiar, nas responsabilidades da vida pública, no campo dos negócios materiais, na luta pelo próprio sustento. O dever, no entanto, é impositivo da educação que nos obriga a parecer o que ainda não somos, para sermos, em liberdade, aquilo que realmente devemos ser. Não ouvides, assim, enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Não nos propomos nivelar homens e animais, contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros da natureza trazidos ao regime do espírito encarnado na esfera física. O cavalo atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre a pastagem, onde se refocila na satisfação dos próprios impulsos.
A serpente, presa para cooperar na fabricação de soro antiofídico, se for libertada, desliza para a toca, onde reconstituirá o próprio veneno. O corvo, detido para observações, quando solto, volve à imundície. A abelha, retida em observação de apicultura, ao desembaraçar-se, torna incontinenti à colmeia e ao trabalho. A andorinha engaiolada para estudo, tão logo se veja fora da grade, voa no rumo da primavera. Se deseja saber quem és, observa o que pensas, quando estás sem ninguém, e se queres conhecer o lugar que te espera, depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Esta foi a crônica do amanhecer de 25 de março de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.